Dia 74. Êxodo capítulo 26. Faça o tabernáculo com 10 cortinas. O tecido deverá ser de linho fino, trançado com fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. E mande artistas gravarem nelas desenhos de querubins. Cada cortina deverá medir 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1,80 centímetros de largura. Cada um dos lados do tabernáculo será formado por 5 cortinas ligadas umas às outras. Faça laços de tecido azul ao longo da borda da cortina externa do primeiro conjunto. Você fará o mesmo com a borda da cortina externa do segundo conjunto. Faça 50 laços numa cortina e 50 laços na cortina que está na extremidade do outro conjunto, de modo que os laços estejam contrapostos uns aos outros. Depois faça 50 prendedores de ouro e com eles junte os 2 conjuntos de cortinas. Assim, o tabernáculo, o lugar da morada de Deus, se tornará um único conjunto. A cobertura do tabernáculo será feita com 11 cortinas de pelos de cabra. Cada cortina deverá ter o mesmo tamanho, medindo 13,5 metros de comprimento e 1,80 centímetros de largura. Prenda de um lado 5 cortinas, umas às outras, formando um conjunto, e as outras 6 formando outro conjunto, ficando a 6ª cortina dobrada na frente da tenda. Faça 50 laços ao longo da borda do primeiro conjunto de cortinas e mais 50 laços ao longo da borda do outro conjunto de cortinas. Em seguida, faça 50 prendedores de bronze e coloque nos laços, unindo assim os 2 conjuntos, e a cobertura do tabernáculo se tornará um todo. A sobra no comprimento das cortinas internas ficará penduradas na parte de trás do tabernáculo. As 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado. Estas sobras deverão ser penduradas nos lados e assim o tabernáculo ficará coberto. Faça mais uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho e outra cobertura em cima desta, feita de peles finas. As amarrações verticais do tabernáculo deverão ser de madeira de acácia. Cada amarração deverá medir 4,5 metros de comprimento por 60 centímetros de altura. Cada amarração terá dois encaixes paralelos para juntar uma à outra. 20 dessas amarrações formarão o lado sul do tabernáculo. Para cada amarração haverá 2 bases de prata, uma debaixo de cada encaixe. Faça a mesma coisa para o lado norte do tabernáculo. Faça 20 amarrações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada amarração. Nos fundos do tabernáculo, o lado oeste, você fará 6 amarrações e mais 2 amarrações para os cantos da parte de trás do tabernáculo. As amarrações dos cantos serão duplas. Em cada canto, as amarrações duplas ficarão ligadas em cima, pela primeira argola. Portanto, haverá 8 amarrações e 16 bases de prata na parte de trás do tabernáculo, 2 bases debaixo de cada amarração. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as amarrações de um lado do tabernáculo e 5 para as amarrações do outro lado, e 5 para o lado oeste na parte de trás do tabernáculo. O travessão central se estenderá a meia altura, ligando todas as amarrações de uma extremidade à outra. As amarrações devem ser revestidas de ouro. As argolas por onde vão passar
as travessas serão de ouro, e as próprias travessas serão revestidas de ouro. Arme o tabernáculo de acordo com o modelo que mostrei a você neste monte. Faça também um véu de linho fino, trançado de fios de lã azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, e mande artistas bordarem nele desenhos de querubins. Pendure o véu em 4 colunas de madeiras de acácia revestidas de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixadas em 4 bases de prata. Pendure o véu nos prendedores. Atrás do véu, coloque a arca da aliança. O véu servirá para separar o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu e no lado norte do tabernáculo e o candelabro em frente à mesa no lado sul. Para a entrada do tabernáculo, faça uma cortina de linho fino, trançado e de fios de lã azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, e confie o trabalho a um bordador. Para sustentar essa cortina, faça 2 colunas de madeiras de acácia revestidas de ouro, com pedaços de ouro, com prendedores de ouro. As 5 bases, uma para cada poste, deverá ser de bronze. João, capítulo 5. Depois, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas judaicas. Dentro da cidade, perto do portão das ovelhas, estava o tanque de Betesda, rodeado por 5 terraços ou alpendres cobertos. Multidões de doentes, inválidos, cegos, coxos, paralíticos esperavam pelo mover da água, porque um anjo do Senhor vinha de vez em quando e agitava a água. E a primeira pessoa a descer no tanque, depois disso, ficava curada. Um dos homens que se achavam ali estava paralítico havia 38 anos. Quando Jesus viu esse homem e soube quanto tempo estava doente, perguntou a ele: Você gostaria de ser curado? Eu não posso, Senhor, respondeu o paralítico, porque não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque depois do movimento da água. Quando tento chegar lá, sempre entra um outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a caminhar. Porém, era sábado, quando esse milagre foi realizado. Por isso, os líderes judeus acharam ruim e disseram ao homem que tinha sido curado: Você não pode trabalhar no sábado. Pela lei, não é permitido carregar essa maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou disse: Pegue a sua maca e ande. Quem foi que lhe mandou pegar a maca e andar? Perguntaram eles. O homem que havia sido curado não sabia quem era e Jesus havia desaparecido entre a multidão. Mais tarde, Jesus encontrou um homem no templo e lhe disse: Agora você está curado. Não volte a pecar, senão poderá acontecer uma coisa pior a você. Então o homem foi procurar os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem havia o curado. Em consequência disso, os judeus começaram a perseguir Jesus como uma pessoa que não guardava o sábado conforme a lei de Moisés mandava. Mas Jesus respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por essa razão, todos os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matar Jesus, porque, além de desobedecer às leis a respeito do sábado, ele estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se deste modo a Deus. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Ele só faz o que vê o Pai fazer, porque o Pai faz o Filho também faz.
Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. E o filho fará obras muito maiores do que a cura do homem. Porque assim como o pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer. E o pai não julga a ninguém, pois deixou todo o julgamento ao filho, a fim de que todos honrem o filho tal como honram o pai. Mas se vocês se recusam a honrar o filho que ele enviou a vocês, então é certo que não estão honrando o pai. Eu digo sinceramente a vocês: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu declaro solenemente que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo e concedeu ao Filho, também tem vida em si mesmo. Deu-lhe autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. Não se admirem disto, na verdade, vem o tempo em que todos os mortos em seus túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus e vão ressuscitar. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para a condenação. Eu, porém, nada posso fazer de mim mesmo. Eu julgo pelo que ouço, e o meu julgamento é absolutamente imparcial e justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Quando eu faço declarações a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Porém, um outro está fazendo também essas declarações sobre mim. Sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês saíram para ouvir a pregação de João, e ele testemunhou da verdade. Porém, o testemunho mais verdadeiro que eu tenho não vem de um homem, embora eu tenha feito lembrar o testemunho de João para vocês. Creiam em mim e sejam salvos. João era como uma lamparina que queimava e brilhava bastante por um certo tempo, e vocês gostaram dele e ficaram alegres com a sua luz. Porém, eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que eu faço, que o meu Pai me deu para concluir, testemunha que o Pai me enviou. E o próprio Pai que me enviou também testificou a meu respeito, embora ele não aparecesse a vocês pessoalmente, nem falasse diretamente com vocês. A sua palavra não habita em vocês porque se recusam a crer naquele que enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque creem que elas têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Mesmo assim, vocês não querem vir a mim para que eu lhes dê a vida eterna. A aprovação ou não de vocês não vale nada para mim, pois, como eu os conheço muito bem, sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu sei porque vim a vocês representando o meu Pai, e vocês recusam acolher-me, embora recebam muito depressa aqueles que não são enviados dele, mas vêm em seu próprio nome. Não me admira que vocês não possam crer, porque vocês aceitam a glória um dos outros, mas não se importam com a glória que vem do único Deus. Apesar disso, não sou eu quem acusará vocês disso diante do Pai, é Moisés. E é nessas leis de Moisés que vocês depositam a esperança no céu. Mas vocês se recusam a crer em Moisés. Ele escreveu ao meu respeito, e vocês se recusam a crer nele. Por isso, se recusam a crer em mim. E visto que não creem no que ele escreveu, não me admira que também não creem no que eu digo. Provérbios, capítulo 2. Meu filho,
Se você tomar posse das minhas palavras e guardar os meus mandamentos em seu coração, terá ouvidos capazes de perceber a verdadeira sabedoria e um coração pronto a receber discernimento. Se você clamar por entendimento e discernimento, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você certamente entenderá o que significa temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois é o Senhor quem dá a sabedoria de sua boca, vem a compreensão e o discernimento. Tudo isso ele reserva a quem o ama e obedece. Ele é um escudo que protege aquele que anda com integridade. Ele separou o caminho da sabedoria para os justos. Ele mesmo protege e guarda o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito, honesto e saberá tomar as decisões certas. Porque a sabedoria está no seu coração e o conhecimento será prazeroso para a sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá de tomar decisões erradas. Eles não deixarão que você ande pelo caminho dos maus, ou viva junto dos homens de palavras perversas, que se afastam dos caminhos da justiça para andarem pelos escuros caminhos das trevas, que têm prazer em praticar o mal e se alegram com a maldade dos perversos, que andam por caminhos tortuosos e se desviam da verdade. A sabedoria também o livrará das palavras doces e mentirosas da mulher imoral, da pervertida, da mulher que abandona aquele que desde a mocidade foi seu companheiro e ignora o compromisso assumido perante Deus. Quem frequenta a casa dessa mulher põe em risco a própria vida. Quem anda com ela se dirige para os reinos dos mortos. Os homens que se envolvem com ela entram no caminho do qual não voltam. Não conseguem voltar para o caminho da vida. A sabedoria fará você andar pelo caminho certo e manter-se nos caminhos dos justos, pois os justos habitarão na terra e os ímpios permanecerão nela. Mas os homens maus serão eliminados da terra e os fiéis serão arrancados dela.